Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Hoje é dia 1º de janeiro de 2026. Então, quero desejar a todos e todas um 2026 cheio de paz, saúde e energia. E que nós possamos lutar e vencer. É isso que nós queremos, né? Um Brasil melhor, justo, igualitário. E estamos aqui fazendo o debate. Todo mundo está acompanhando, quem gosta de política está vendo. A chance de reeleição do presidente Lula este ano, né, na eleição presidencial de 2026, é real. E quem também acredita que o Lula vai vencer este ano, vai derrotar a extrema-direita, vai derrotar a direita, é o jornal inglês Financial Times. Tá aqui, ó, né? O Financial Times cita a vitória de Lula nas eleições entre previsões para 2026. Anualmente, o jornal inglês Financial Times faz, às vésperas do Réveillon, 20 previsões no mundo político para o ano seguinte. E a vitória de Lula, né, é uma dessas previsões. Segundo a previsão, o atual presidente deve se beneficiar do bom momento econômico do Brasil e dos gols contra da direita. Prestou atenção, amigos e amigas? O bom momento econômico do Brasil e os gols contra da direita. A direita, verdade seja dita, a extrema direita, acabou realmente mostrando para a população que eles se importam muito mais com os interesses dos Estados Unidos do que com os interesses do Brasil. É só nos lembrarmos, né, de que nas manifestações pró-Bolsonaro da extrema-direita, a bandeira exaltada é a bandeira dos Estados Unidos. E sim, eles comemoraram as sanções que o Trump impôs ao Brasil e ficaram calados e parece que nem gostaram muito quando essas sanções foram sendo derrubadas. Tem um resultado aí muito ruim para eles, né? O Bolsonaro está preso, fora da eleição. O Eduardo Bolsonaro, que é o filho do Bolsonaro, ele era deputado federal, foi cassado, perdeu o mandato. E por enquanto o Flávio Bolsonaro não decolou, mas vai crescer e vamos ver se ele vai realmente ser candidato e o Tarcísio de Freitas vai desistir, uma vez que o sistema, né, poderoso do Brasil quer levar o Tarcísio de Freitas à presidência da República para que ele massacre a população, igual ele está fazendo em São Paulo, vendendo patrimônio público e congelando salários. Aliás, nós vamos falar de salário mínimo daqui a pouquinho, tá? Então, tá aí, né, essa previsão do jornal inglês Financial Times. Vou descer aqui mais um pouquinho e é o seguinte: a previsão do jornal é de que o presidente vai ser reeleito por ter enfrentado os tarifaços de Donald Trump e por ter conquistado bons resultados econômicos. Essa aqui é uma matéria, eu tô aqui no Instagram do Infomoney, né, que está mostrando essa previsão do Financial Times. Os veículos da grande imprensa, todos eles repercutiram, né, essa previsão. Aí, se a gente descer aqui mais um pouquinho, nas previsões do último ano, o jornal ele errou 7 das 20 apostas. Ele faz 20 apostas, faz 20 previsões. No ano passado errou 7, né? Ou seja, tem uma margem de acerto interessante. Acertou 13, né? Olha só o número de acertos, 13 é o número do PT. E acertou, por exemplo, que o Trump venceria a eleição nos Estados Unidos. E o Instituto Lula já está aqui, ó, em ritmo de campanha, ó. 3 vezes eleito para fazer o povo brasileiro sorrir, né? Falando sobre o presidente Lula, as 3 vitórias eleitorais dele. Na verdade, não são 3, são 5, porque as 2 vitórias da presidente Dilma se deve sim à atuação direta do presidente Lula. E lembrando também o seguinte, né? Que se o Lula tivesse disputado no ano de 2018, ele teria sido eleito e, logicamente, teria sido reeleito em 2022, mas foi preso injustamente pelo marreco de Maringá, né? Aquele juizeco que hoje é um ser desmoralizado, é um zumbi lá no Senado que ninguém quer se aproximar. Não estão nem querendo deixar ele ser candidato a governador do Paraná, né? Para ver o tanto que o filme de Sérgio Moro está queimado. E o Instituto Lula divulgou esse vídeo aqui, que já é uma demonstração de que a pré-campanha tá a todo vapor, né? Vamos ver aqui. 1º de janeiro é dia de lembrar que o nosso sonho de um Brasil mais justo, solidário e democrático é possível. Lula já foi eleito 3 vezes para fazer o povo brasileiro sorrir. E em 2026 tem mais. É interessante esses slogans, né, que o pessoal usa da campanha, né? Fazer o povo brasileiro sorrir, foi eleito 3 vezes, né? Tá aqui essa cena, né,
O Lula subindo a rampa no início de 2023, os bolsonaristas falando que ele não ia subir. Bom, ele subiu, tá governando. E o Bolsonaro está preso. Muitos bolsonaristas estão presos justamente por terem tentado impedir que isso acontecesse. Eles afrontaram a democracia, tentaram dar um golpe. Tá lá as condenações, as investigações da Polícia Federal mostraram isso. Mas o Lula foi eleito, tomou posse e pode vir a vencer a eleição novamente no ano de 2026, este ano que se inicia hoje. Bom, pegar aqui também, já tem uns dias, né, que foi divulgado, mas mostra que às vezes uma parcela da direita brasileira não tem a capacidade de analisar a democracia como ela é. Esse aqui, ó, é o governador do Rio Grande do Sul, né? Aquele estado que infelizmente vem sofrendo aí com as enchentes, com as inundações e com a falta de uma atitude que de fato resolva o problema do governador do estado, né? O Eduardo Leite, governador 2 vezes, inclusive no segundo turno da eleição de 2022, o PT caiu na bobagem de indicar o voto em favor dele, o que foi um erro. Deveriam ter deixado a disputa entre a extrema-direita e essa direita neoliberal dele e falar, nós seremos oposição, mas vamos fazer uma oposição política responsável visando o bem do povo do Rio Grande do Sul. Mas beleza, né? Virar dessa página, porque ele é um antipetista fanático. Aí ele falou essa bobagem aqui, deu entrevista para BBC News Brasil e disse que o presidente Lula não sabe reciclar as suas lideranças, que se o Lula disputar, e ele vai disputar a eleição em 2026, seria a 8ª disputada pelo presidente Lula. O Eduardo Leite tem que entender que o Lula tem muita popularidade. E o povão, uma parcela expressiva do povão, gosta dele. Então, se o Eduardo Leite quiser que o Lula não seja mais esse político que é um político super importante para a democracia brasileira, que tenha mais votos do que ele, porque o Lula realmente tem muitos votos. Mas vamos pegar aqui, né, um trecho dessa fala infeliz do governador neoliberal, que quer vender todo o patrimônio público do Rio Grande do Sul, é presidenciável também, acho que ele não tem chance, mas é um dos presidenciáveis aí, de oposição ao Lula, ao PT, o Eduardo Leite. Vamos lá, vamos colocar aqui o Eduardo Leite falando uma bobagem. Vamos lá. Praticamente dá para dizer que a gente não conhece a eleição sem Lula no Brasil. É muito ruim isso para a democracia, que um campo político fique completamente capturado por... Olha, não é ruim e um campo político não está capturado pela figura do presidente Lula, porque ele é um líder, e o líder, ele lidera. Imagina se alguém chegar e falar, né, eu vou usar o nome de uma grande empresa aí, falar para Coca-Cola que é muito ruim que ela seja líder do mercado de refrigerantes e que entregue a liderança às outras marcas de refrigerante. Não faz sentido, né? A democracia representativa, né, a eleição presidencial, a eleição para governador do Rio Grande do Sul, para as prefeituras, para o Senado, elas são decididas pelo voto da maioria. Então, se essa maioria de eleitores estão escolhendo o projeto do presidente Lula, a liderança do presidente Lula, isso é uma expressão da democracia. Caberia a essas pessoas convencer, né, que os eleitores não votassem no Lula e no PT. Mas eles têm um projeto, por exemplo, que é congelar o salário mínimo por 6 anos. Né? O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, já disse isso, que é para congelar o salário mínimo. Tem editorial também do Estadão chegando além nesse reajuste aí que o Lula fez, né? Que o governo Lula fez de 2025 para 2026. Daqui a pouco eu vou colocar uns dados relacionados ao salário mínimo. Mas vamos continuar ouvindo aqui o Eduardo Milk. Eduardo Leite, vai. Uma figura e não sabe sequer se reciclar nas suas lideranças. Eu entendo que a alternância de poder, um líder precisa saber entrar, fazer a sua parte, formar nova liderança e dar espaço para que outros assumam esse protagonismo, sob pena de você incentivar essa política do messianismo. Tá errado. E não tem nada a ver com messianismo. Tem a ver com popularidade. Tem a ver com conexão do eleitorado com o político. Se o político é popular, se ele tem voto, que ele se eleja, que ele se reeleja. Simples assim. Porque o fator fundamental que o Eduardo Leite está desprezando, até porque ele não é um cara que é muito chegado no povão, né? É a escolha da população, é a decisão dos eleitores, das eleitoras, de ir lá e digitar o 3 na eleição presidencial, que é o elemento mais importante da democracia, né? A democracia, no momento, por exemplo, da eleição, é onde o político vai lá, apresenta, né, sua proposta, seu projeto e convence as pessoas a votar nele. Inclusive, né,
nessas eleições aí de 2002 pra frente, o idiota do Bolsonaro conseguiu convencer as pessoas e derrotou o PT. Depois ele foi derrotado, não deu conta de se reeleger porque fez um péssimo mandato, mas ele foi lá e teve mais votos e conquistou, né, a eleição presidencial. Depois não aceitou ser derrotado, tentou dar golpe de Estado, tá no chilindró, mas naquela ocasião ele foi o vencedor e o PT aceitou e se preparou para eleger o Lula em 2022. Lembrando que se tem um nome forte no Partido dos Trabalhadores é porque a população deu ao PT, né, os votos necessários para que Lula seja, sim, essa liderança que disputa eleições. Porque se colocar outro candidato da esquerda, eu acho também que ela não leva, mas o Lula na eleição, realmente, a chance de vencer é dele, sim, como diz, por exemplo, o Financial Times, né? Vamos lá. Do salvador da pátria, de que só alguém presta. E, aliás, isso está sempre muito presente na fala do presidente Lula, né? Que talvez Jesus Cristo tenha sido tão bom quanto ele, mas... É uma fala que tá dando certo, né, Eduardo Leite? Porque o homem ganhou 3 eleições, ele mesmo elegeu a presidente Dilma 2 vezes. Né, mas não foi, é quase que isso que chega a ser dito. Isso é muito ruim que seja nutrida, né, esse tipo de pensamento, de percepção sobre as figuras políticas. Não é ruim, não. Aí, veja só, né, alinhado com esse pensamento meio besta do Eduardo Leite, outra revista internacional, né, a The Economist, a revista The Economist, ela disse que o Lula não deveria disputar a eleição por estar com a idade avançada e ter políticas econômicas medíocres. Aí a gente volta, né, para aquela velha história do que eles chamariam de uma política econômica medíocre. Reduzir a pobreza, na visão deles, é medíocre. Combater a fome, na visão dos neoliberais, é medíocre. Valorizar salário mínimo, na visão deles, é medíocre também. Parece que eles não querem ver o povo livre, melhorando a vida. Aparentemente, eles querem ver o povo com medo do desemprego, desesperançosos, né? Para topar qualquer tipo de serviço por qualquer salário. Mas, ainda bem que uma parcela expressiva da população já entendeu que o neoliberalismo nada mais é do que uma estratégia da elite de empobrecer as massas, ou seja, fazer com que as pessoas ganhem menos e que os ricos ganhem mais. E também de ir lá e pegar fatias do Estado para eles, pegar empresas estatais, ganhar dinheiro, por exemplo, nas OS aí da saúde, da educação, que é uma terceirização muito nociva ao poder público e não melhora os serviços prestados e ainda pega dinheiro público e enriquece algumas figuras com dinheiro público do povo, desvaloriza o serviço público, desvaloriza o funcionário público. Então é preciso, inclusive, colocar isso na disputa eleitoral de 2026. Tomara que a esquerda faça esse debate. Inclusive tem aí também a questão da escala 6x1, que é fundamental. Essa turma do Eduardo Leite, do Tarcísio, do Flávio Bolsonaro, eles são contra. Acho que isso vai pesar, inclusive, em favor do presidente Lula. E é isso, né? O Financial Times, inclusive, falou de bons índices econômicos. Aí você vê essa revista The Economist dizendo que as políticas econômicas são medíocres, né? Visões aí diferentes. E aí, né, nós temos esse vídeo do presidente Lula. Tá aí o Lula. Mostrando que ele tá com a saúde em dia, tá boa. Vamos colocar aqui pra ver, ó. Vamos lá, deixa eu colocar o vídeo, botar aqui um som, né? Isso aqui é um milagre que está acontecendo nesse país para fazer com que todo mundo seja tratado em igualdade de condições. Traduz aí, o Natal... É o Lula correndo aí, pô. Como assim? Tá com a saúde boa, tem 80 anos, mas tá firme, forte, ué. vai ser farto. A partir de hoje, starting today, o Brasil sai do mapa da fome. Lembrando que o Brasil só saiu do mapa da fome nos governos do PT, né? Saiu em 2014 no governo da Dilma, saiu novamente agora no governo Lula. E no governo Bolsonaro ele retornou ao mapa da fome. Quer dizer, esse neoliberalismo exacerbado aí empobrece as pessoas e leva elas para fome, para miséria, para desemprego. É preciso fazer esse debate, levar as pessoas a entenderem essas coisas. Vamos continuar vendo aí o presidente Lula esbanjando saúde, pô. Brazil leaves the hunger map. Aí, correndo, ó. Sorrir é de graça e tá liberado. Tem muita gente que não consegue correr. Tem gente de 40 anos que não dá conta de correr, igual o Lula tá correndo aí aos 80 anos de idade, pô. Viva o SUS. Quem quer vir tratar um dente aqui? Então a ideia é fazer com que o povo recupere a sua cidadania. Chama o SAMU. Gente, Aí, tratar dentes, cidadania, chama o SAMU, ou seja, são projetos humanitários para atender as necessidades aí dos seres humanos. Agora eu vou passar... aliás, vamos falando de políticas medíocres, né? Vamos ver a fala do ministro
da Casa Civil, lá, o Rui Costa, né, sobre vamos dizer assim, as vitórias do governo no ano de 2025, que não são do governo, são vitórias do povo brasileiro. Eu vou colocar aqui agora. Todos os indicadores, nós melhoramos muito, chegando a quem mais precisa. E um exemplo disso é a CNH do Brasil, que torna mais fácil as pessoas tirarem a carteira de motorista, propiciando a cada um aquele elemento básico que ele precisa no dia a dia. O gás de cozinha, o gás do povo, o gás do Brasil, a energia elétrica gratuita para quem consome até 80 kW. Batemos o recorde da produção do Minha Casa Minha Vida. Com muito orgulho, alcançamos e superamos todas as metas programadas para fazer o Brasil crescer, recuperando o seu... Tá aí a isenção do imposto de renda, né? Mais dinheiro no bolso do trabalhador esse ano para quem ganha até R$5 mil por mês, que foi uma promessa de campanha cumprida pelo presidente. Minha Casa Minha Vida, carteira nacional de habilitação mais barata, gás de cozinha, né? As pessoas que precisam, que afinal de contas não ter um botijão para cozinhar é uma tristeza muito grande. O governo se preocupou com isso aí e atendeu essa necessidade aí de milhões de brasileiros. Energia elétrica, né, grátis para quem consumir um pouco menos e não tiver condições de pagar. São bons projetos, extremamente importantes, principalmente para atender as necessidades das pessoas mais pobres, né? Eu espero que a classe média entenda isso, porque isso melhora, né, as condições do nosso país. Vamos lá. Prestígio internacional. 2025 passou voando, mas deu tempo do governo do Brasil fazer muita coisa. A isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil já garante o começo de 2026 muito melhor para 15 milhões de pessoas e suas famílias. Também conquistamos a menor taxa de desemprego da história. São 102 milhões de brasileiros trabalhando com o maior salário real já registrado. Isso significa autoestima, segurança e famílias retomando seus projetos. As obras do novo parque estão levando água, moradias, escola, hospitais e energia limpa para todo o país. Conquistas extremamente importantes. Bom, uma delas é essa aí, né? Salário mínimo de R$ 1.621. Teve esse reajuste, o Estadão não gostou nem um pouco. E esse novo salário mínimo, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, vai injetar 81,7 bilhões de reais na economia. Aí a gente vem aqui, ó, tem esse editorial do Estadão, deu o que falar, né? Muita gente criticou e com razão, é claro. Ele foi publicado no dia 25 de dezembro, né, do ano passado, dia do Natal, pô. Eles escreveram o seguinte, eu tô aqui no perfil do jornal Estadão no X, em que eles chamaram um reajuste que colocou o salário mínimo em R$ 1.600, está bem abaixo do ideal, né, mas é um reajuste, de aposta leviana do governo. Eles escreveram aqui, ó, obcecado pela busca de votos, Lula empurra o país para o abismo ao insistir numa política de reajuste real do salário mínimo, que a economia é incapaz de suportar. Bom, a economia é capaz de suportar sim, até porque está bem abaixo do ideal esse salário mínimo. A gente sabe, né, que o governo tem responsabilidade, não vai colocar o salário mínimo no salário mínimo que o DIEESE calculou como sendo aquele salário mínimo o ideal para se cobrir as despesas, né, mais elementares da vida e dar uma qualidade de vida mínima para a maioria do povo, mas é um ganho real e é importante. E o Estadão criticou, disse o seguinte, ó, tá aqui, abre aspas, o apelo populista que o salário mínimo desperta explica a gana com que o lulopetista agarra-se à política de aumento real como estratégia para obter retorno fácil em votos, fecha aspas. Estamos aí vendo o jornal Estadão se colocando contra o reajuste do salário mínimo. As pessoas que ganham salário mínimo, na visão do Estadão, não deveria ter esse reajuste, não deveria estar ganhando esse valor aqui de R$ 1.621. E olha só quanto que é o salário mínimo calculado pelo DIEESE para que sejam supridas as necessidades elementares da vida. É um salário mínimo, isso aqui é uma projeção do mês de novembro. O salário mínimo deveria ser R$ 7.067,18. E o Estadão está reclamando
de um ajuste que colocou o salário mínimo em pouco mais de R$ 1.600. É por isso que o Partido dos Trabalhadores ainda tem muita popularidade, ainda tem muito voto, e a chance do Lula se reeleger só aumenta quando o Estadão publica esse tipo de editorial, porque o pessoal realmente não quer ver sequer o salário mínimo ser reajustado, no mínimo com ganho real em relação à inflação, o que é um absurdo. Bom, e finalizando aqui este vídeo, o Alexandre de Moraes negou o pedido da defesa do ex-presidente Bolsonaro para voltar para a prisão domiciliar. Ele não vai ficar preso em casa não, fez uma cirurgia, está hospitalizado. Bom, ele vai ser reconduzido, estará na penitenciária, né? Porque segundo a decisão, tô aqui com esse post aqui da Globo News, após receber alta hospitalar, o ex-presidente deverá retornar ao cumprimento da pena na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. E aí, ao vivo na Rede Globo, teve gente comemorando a prisão do ex-presidente Bolsonaro. Vou colocar aqui, vamos lá. Aqui. Legal, pegaram um tempo bom, estão curtindo, estão aproveitando. Ah, uma maravilha, né? Sol, mar gostoso, Bolsonaro preso, não tem nada melhor do que isso. Muito obrigado, viu, pela sua... Meu amigo, as pessoas realmente não têm muita empatia pelo Bolsonaro, e não tem mesmo porque na época da pandemia, quando tava morrendo aí 700 mil pessoas, morreram 700 mil pessoas, chegou a morrer mais de 5 mil pessoas de Covid-19 por dia, ele tava zombando, fazendo piadinha, e a população, a parcela expressiva, realmente não tem empatia pelo Bolsonaro, porque ele não teve empatia pelos doentes da Covid na época da pandemia. É isso, amigos e amigas, eu sou o Flávio Rezende, este é o canal A Voz do Cerrado. Nós estamos aqui fazendo o debate e quero contar com a sua opinião aí nos comentários. Se manifesta, você concorda aí com esse retorno do Bolsonaro após a hospitalização dele para a prisão, ao invés de ir para casa, né, numa prisão domiciliar? Põe aí nos comentários. Você acredita que o presidente Lula vai ser reeleito de acordo aí com essa previsão do Financial Times? Manifesta aí. E o salário mínimo é o ideal? O Estadão tem algum tipo de razão ou ele está totalmente errado? Porque, assim, tá bem abaixo do que o Dias diz que deveria ser, né? Põe aí, fala aí, vamos levar adiante um bom debate. Um forte abraço e até o próximo vídeo.